Vocês têm conseguido aplicar algumas das coisas que aprenderam aqui? Amém. Louvado seja o Senhor. Então, esta noite vamos abordar a última. Bem, esta é meio que a última sessão. Amanhã vou abordar um tema relacionado à guerra espiritual. Mas só para vocês saberem, amanhã foco mais na família. E como o diabo ataca a família. E a importância de proteger nossas crianças e o impacto nelas, quando lidamos com a guerra espiritual bem no meio de nossa família. Isso será crucial para quem é casado e tem filhos. Será relevante, no entanto, para todos nós, porque todos pertencemos a famílias. Mas hoje à noite, vamos observar de forma prática como nos livrarmos dos demônios em nossas vidas, ok? Então, na primeira noite, vimos como os demônios atacam. Na noite seguinte, analisamos o porquê dos ataques e as portas abertas. Ou seja, como abrimos portas em nossas vidas que permitem que eles nos ataquem de formas poderosas e como podemos fechar essas portas, e isso é feito através de confessar quando o Espírito Santo nos traz à mente. Ontem, nós vimos a importância de limpar a nossa casa, nosso lar espiritualmente e as coisas das quais precisamos nos livrar, especialmente após a libertação ou mesmo quando Deus está nos trazendo à mente. Então, algumas são coisas físicas que temos em casa, os artefatos, mas também olhando para Jesus e seu exemplo e como ele lidou com o diabo e como ele conseguiu ter vitória no deserto contra o diabo. E, finalmente, por que os demônios voltam mesmo depois de nos livrarmos deles? Isso acontece porque não nos rendemos totalmente ou nos apegamos à incredulidade, que é o inimigo da fé. Então, qualquer tipo de dúvida ou incredulidade que nós expressamos ou falamos com nossas palavras, nossas bocas, a partir de nossas mentes, vai neutralizar a nossa fé. E se quisermos ter grande fé, os dois exemplos na Bíblia em que Jesus os elogiou por grande fé, nenhum deles era judeu. E assim, eu creio que há ovelhas do rebanho de Deus fora da nação judaica, espiritualmente falando, que possuem grande fé. O que aprendemos dessas histórias de grande fé é que não tem a ver com há quanto tempo você conhece Jesus. Não tem nada a ver com o quanto da verdade você sabe sobre Jesus. Tudo tem a ver com a rapidez com que você age no instante em que Jesus lhe diz algo. Pode conhecer Jesus esta noite. Se agir conforme o que ele mostrou e imprimiu no seu coração, terá grande fé. Não precisa conhecê-lo há tempos, nem ter crescido na igreja. Assim que ouve algo de Deus e age, isso é grande fé. Mas no momento em que você começa a deliberar, a se perguntar se deve seguir ou não, e começa a debater e a querer mais evidências, então isso é pouca fé. Esses são os discípulos. Jesus muitas vezes repreendia os discípulos pela falta de fé, ok? Vamos ao tema desta noite. E pedirei que curvem a cabeça, ajoelhado, orarei ao Senhor. Pai Celestial, agradeço por nos abençoar hoje. Grato por estender a aprovação de cada um até este momento para ouvir sua palavra. E, Pai, não ousamos vir e nem mesmo ler uma frase da tua palavra sem antes pedir pelo Espírito Santo. Pai, tu és o professor e o guia. Tu és o revelador de segredos. Você é quem sabe como esses demônios funcionam, suas estratégias e o que eles tentam fazer para nos destruir. Pai, pedimos que abras nossos olhos e ouvidos. Ajuda-nos a enxergar e a entender como eles nos atacam, a como podemos nos livrar deles de nossas vidas, como fechar as portas, como aprender a contra-atacar com o poder de tua palavra e do teu Espírito. Então, entregamos em tuas mãos. Pai, cerca-nos com anjos, expulsa todo espírito maligno daqui, pois este lugar pertence a Jesus. E pedimos que, por favor, enchas este lugar com teus anjos e teu Espírito, para que só ouçamos a tua voz. Obrigado, Pai, por esta oração em nome de Jesus.
Amém. Armas. Quais são as armas que Deus nos deu na guerra espiritual? São as armas, o nome de Jesus, a armadura de Deus, espada do Espírito, sangue de Jesus, oração, testemunho pessoal, louvor e canto. Então, analisarei cada uma e veremos o que a Bíblia, ou o Espírito de profecia, diz sobre estas armas. Sobre o nome de Jesus, existem vários textos na Bíblia, mas o que eu particularmente aprecio é Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Então, se formos para lá, volto a outros textos. Filipenses 2, 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Portanto, o nome de Jesus é acima de todo nome. É o nome mais poderoso do planeta, certo? E é o único nome que realmente vale a pena clamar e invocar. Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou talvez as coisas que estão debaixo da terra sejam os espíritos malignos. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que ordenamos aos demônios em nome de Jesus, porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, o que significa que todos têm que obedecer. Demônios obedecem ao comandá-los em nome de Jesus, se ele estiver em nosso coração. Se Jesus estiver em nosso coração, nada acontecerá. Então não pode invocar o nome de Jesus e esperar algo, se não tem um relacionamento vivo com ele. E ter uma relação viva com Jesus não tem nada a ver com o tempo que você faz isso. Se você decidir ter um relacionamento vivo com Jesus, confessar seus pecados e convidá-lo, terá um relacionamento vivo com ele. A chave é ter Jesus no coração sempre. E quando o deixamos de lado em nossos corações, corremos direto a ele e o pedimos para que volte. Se Jesus estiver com você, então os demônios devem obedecer. Há outros textos também. Colossenses 3,17. Façam tudo no nome do Senhor Jesus. Ou Atos 4,12. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Citações do Espírito de profecia. Fora da Bíblia, o que diz sobre o nome de Jesus. Em quarto T, página 357 diz: o nome de Jesus tem poder para repelir tentações e erguer um estandarte contra ele. Tentações de Satanás. Pensamentos negativos. Então, quando você tiver pensamentos negativos intensos que o atacam, ou compulsões, ou essa atração de luxúria por seja o que for, drogas, álcool, etc., você invoca o nome de Jesus e ele vai interceptar essa luxúria e essa tentação. Caímos em tentação simplesmente por não invocar o nome de Jesus. E não invocamos o nome de Jesus porque não temos o hábito de fazer isso. Se vive com Jesus a cada momento, é natural que invoque o nome dele. Faz parte de você. Você o chama de manhã e à noite. Então, por que não no meio do dia? Então, precisamos criar o hábito de invocar o nome de Jesus. É isso, certo? Se fizermos isso, ele nos fará justos. É o que chamamos de justificação pela fé. Ao crer que Jesus pode me transformar e ao passar tempo com ele, ao invocar seu nome e ao me defender dos demônios do inferno, tudo gira em torno de Jesus. 1 T, página 296. Ele detesta o nome de Jesus, nosso advogado. Quando clamamos por ajuda, a hoste de Satanás se alarma. Tenho certeza que alguns de vocês passaram por isso esta semana. Desde que vocês começaram a vir aqui e começaram a pensar seriamente em como aplicar isso, os demônios atacarão com toda a sua força e eles tentarão desencorajá-los ou persuadi-los a não continuar estudando isso, a não querer mais aprender e aplicar isso em suas vidas. Quando nos apercebemos dos demônios, eles então começam a atacar, com toda a força possível. No instante em que decidimos que queremos dar uma guinada em nossa vida e ir a Jesus, eles atacarão com tudo o que possuem.
No momento em que um casal resolve se reconciliar, os demônios atacarão com toda a força que tem à disposição. Assim que você decide fazer algo grandioso para o Senhor, que Ele colocou em seu coração, os demônios atacarão com tudo. E isso aconteceu na minha vida em 2019, pois os demônios sabiam que planejávamos iniciar vários ministérios. Já tínhamos a escola bíblica há uns 7 ou 8 anos naquela época. E já tínhamos obreiros bíblicos no campo e estávamos planejando começar uma escola de verdadeira educação. Estávamos trabalhando em um ministério de restaurante e vários outros, e os demônios atacaram com tudo o que podiam. Mas como eles puderam atacar? Pois ainda havia portas abertas em nossa vida e não tínhamos lidado com isso. Deus, em sua misericórdia, permitiu que passássemos por isso para sair com poder em nossas vidas e compreender o poder do nome de Jesus. Estas são citações do Espírito de profecia. Então, como usar o nome de Jesus? O que devemos fazer? Aqui diz: alguns perguntaram, como repreender Satanás e espíritos malignos? Em Marcos 1, 25, Jesus repreendeu: cala-te e sai dele. Ele repreendeu os espíritos malignos em Gergesa: sai deste homem, espírito imundo. Jesus disse ao demônio que possuía o jovem. O menino, em Marcos 9, 25, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai e não entres mais nele. Em Marcos 16, 17, Jesus aconselha seus discípulos ao enviá-los. Em meu nome expulsarão demônios. Como usamos o nome de Jesus ao ordenar aos demônios? Usamos o nome de Jesus antes ou depois, tanto faz. Mas estamos ordenando a eles em nome de Jesus que saiam, ou estamos ordenando a eles em nome de Jesus que fiquem em silêncio? Muitas vezes, durante uma libertação, os demônios assumem, começando a tagarelar, gritar, amaldiçoar ou nos dizer coisas. Nós ordenamos em nome de Jesus que fiquem calados. Então você pode ordenar que parem de interferir, você pode ordenar que fiquem em silêncio. Então, ao unir esses textos, Jesus nos autorizou a dizer: Satanás ou espíritos malignos, eu vos repreendo em nome de Jesus Cristo. E então você pode comandá-los a fazer, seja para ficarem em silêncio ou saírem da pessoa. Assim usamos o nome de Jesus. É, portanto, importante, ao resistirmos a Satanás ou repreendermos demônios, termos estes 2 passos. Então, todas as vezes que for atacado, quero que se lembre de que pode seguir estes 2 passos. O primeiro passo é um princípio duplo: orar a Deus. Então, se sei que pensamentos negativos me atacam, quero logo falar com Deus, com Jesus, que intercede por mim, e dizer: Deus, demônios me atacam nos pensamentos, pondo pensamentos suicidas. Preciso de ajuda. Envie seus anjos. Envie seu espírito. Segundo, resista a Satanás. De onde tiramos isso? Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Comunique-se com ele. Resistam ao diabo e ele fugirá. 2 passos. Sujeitem-se a Deus. Deus, preciso de ajuda. Rendo-me a ti. Quero Jesus no coração. Por favor, me ajude. E 2, repreenda os demônios. Resista a Satanás no nome de Jesus, como o que vimos aqui. Espíritos malignos, repreendo-vos em nome de Jesus. Eu te repreendo, demônio do suicídio. Está certo? Então, se há pensamentos suicidas ou depressão, você nomeia esse demônio, certo? Se lembrarem das portas abertas, mostrei as citações do Espírito de profecia. Ellen White diz que cada emoção negativa, tentação, tem um demônio por trás. Há um demônio do tabaco, do álcool, da depressão e do suicídio. Então, se você sabe quais são os pensamentos que estão te atacando, diga: em nome de Jesus Cristo, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Você pode usar Zacarias 3, versículo 2, ou qualquer outro texto bíblico semelhante, ou nem precisa. Basta dizer: eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, espírito de depressão. Eu te ordeno que saia já, certo? E irão embora. Se for demoníaco, ok? Eles vão embora. Mas logo depois podem retornar.
E quando eles voltarem, você os repreende de novo em nome de Jesus. Você se comunica com Deus de novo. São 2 passos. Você ora e diz: Deus, eles estão me atacando de novo. Por favor, livre-me deles. Dai-me poder para repreendê-los. E, em nome de Jesus, repreendo-te, espírito de depressão. Eu te ordeno, em nome de Jesus, que saia agora, que é o que Jesus ensinou e modelou aos discípulos. Então, esses são os 2 passos para lidar com a opressão, que é quando os demônios atacam você externamente. É uma história diferente se você estiver possuído. Ou se outra pessoa está possuída e você a está tentando ajudar, o processo é um pouco diferente, e falarei disso em breve. Como eu disse, baseia-se em 2 princípios. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que acreditar que Deus lhe dará a vitória e se eles voltarem, é uma resistência momentânea da parte deles. Mas se você permanecer firme na fé e crer no nome de Jesus, eles irão embora. Pense em Elias. Quantas vezes ele orou para que chovesse? Ele orou 7 vezes. Ele foi persistente na oração. Por quê? Deus prometera a chuva, então ele tinha que ser persistente em sua fé. Quando vencer esses demônios, não diga: Deus, livre-se deles. Eu te repreendo em nome de Jesus, demônio da depressão. Aí eles vão e logo voltam. 5 minutos depois, voltam e você pensa: não funcionou. Eu desisto. Assim, você não está sendo persistente e firme, inabalável na sua fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É importante saber que demônios nos atacam a todos. Eles querem que pensemos: há algo diferente em mim, ninguém mais é atacado, só eu sou especial. Então, ninguém entende o que sinto, é melhor não compartilhar. É isso que querem que pensemos. Seus ataques não são diferentes, todos somos atacados da mesma forma. A questão é o quanto permitimos que eles formem uma identidade em nós, e aí eles se tornam cada vez mais fortes. E é assim que eles acabam, nos vencendo. Então, outras citações do espírito de profecia. O homem deve usar seu poder humano, auxiliado pelo poder divino de Cristo, para resistir e conquistar a qualquer custo. Ao entrar nesta batalha, se quer ser livre, diga: a qualquer custo avançarei, confiarei em Jesus e andarei de mãos dadas com Ele. Eu vou usar toda a minha força para lutar contra eles. Quando você recusa usar toda a sua força, ou muitas vezes eu vi, quando a realidade do que ela enfrenta é assustadora demais para ela, ela se recusa a se levantar e lutar. Podem lutar uma vez, mas depois desistem. Nunca vai dar certo. E por isso precisamos ser firmes em resistir e conquistar. Se não pecarmos, devemos editar seus inícios. Toda emoção e desejo devem ser submetidos à razão e à consciência. Todo pensamento impuro deve ser repelido. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, 124.2, é possível resistir ao poder dele. Amém? Amém. Então Deus nos dá a força para resistir ao poder deles, mas temos que fazer um esforço, ok? Não é sem luta. Lembram quando Jesus curou o paralítico? Ele disse: levanta, pega a tua cama. Levante-se, pegue sua cama e ande. Ele precisou usar toda a sua energia. O desejado de todas as nações diz que ele teve de focar cada pingo de sua força em levantar, mesmo não se levantando por 40 anos. Ele não tinha se levantado de jeito nenhum por, muitas décadas. E assim ele precisava crer que Deus o capacitaria com o poder. Então, lendo isto, você precisa crer. Você precisa. Se você está lutando com diferentes opressões de demônios, ou mesmo possessão, você precisa ler estas palavras e acreditar nelas, e precisa colocar toda a sua vontade e toda a sua força. Ao clamar o nome de Jesus, o poder virá para lutar contra o diabo, como fez o paralítico. Então, como nos submetemos a Deus? Pela oração. Tiago diz: resistam ao diabo e ele fugirá.
Se não resistir, ele não o deixará. Você deve ser um soldado da cruz e lutar. Isso tem que ser dito em voz alta. Não precisa gritar a plenos pulmões. Tem que ser dito em voz alta. Porque os demônios não conseguem ler nossa mente. Então, se você deseja se livrar deles e quer demonstrar isso, então precisa proclamá-lo. Você não pode só falar com Deus em sua mente, pedindo para irem embora. Não se pode dizer, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, só na mente. Deve ser falado. Às vezes, em local público ou shopping, se atacarem, você apenas sussurra. Ou vá a um lugar particular e ore em voz alta. A parte deve ser dita em voz alta, sem gritar, pois o diabo não lê mentes. Então, ore. Primeiro, peça a Deus que envie anjos fortes para te ajudar com qualquer tentação física, emocional ou espiritual que esteja enfrentando. Por exemplo, se sentir vontade de se cortar, ore. Deus, por favor, envie anjos de força para me ajudar agora, pois quero me cortar. Isso pode ser feito em sua mente, mas é melhor falar em voz alta para que o inimigo saiba que você vai lutar. Então você pode fazer essa oração mentalmente enquanto fala com Deus. E isso é algo muito real, pois uma de nossas obreiras bíblicas, que foi aluna em nossa escola bíblica, era bastante introvertida e teve uma família desestruturada, além de ter crescido vendo muitos filmes de terror. Então, uma compulsão que ela tinha era se cortar, sabe? E a propósito, ela trabalhava em um centro de estilo de vida. Então, ela não era alguém da rua, veio de um centro de estilo de vida e chegou até nós. Ela estudou a Bíblia e a ensinamos a usar esta oração. Ela começou a repreender os demônios que vinham a ela e depois de algumas vezes, eles se foram. E eles nunca mais retornaram desde aquele dia. Contudo, ela também começou a se transformar, deixando de ser introvertida para se tornar alguém muito mais extrovertida, que busca e se conecta com outras pessoas. Isso realmente a transformou quando ela conseguiu se livrar deles. Então, resista. Aqui, aplique Tiago 4, 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Após orar por anjos, diga: se há forças das trevas me induzindo a me cortar, eu as resisto e repreendo. Não aceito seus pensamentos ou sentimentos. Reivindico a promessa: se eu resistir ao diabo, ele fugirá de mim. Demônios, parem de me fazer querer me cortar. Não os ouvirei mais. Em nome de Cristo, saiam. Me larguem e vão. Agora é um jeito longo e complicado de dizer isso. Você pode só dizer: em nome de Jesus Cristo, eu resisto a você. Ordene que vá. Pode encurtar bem. Não precisa ser tão longo. Eles compreendem bem a situação com poucas ou muitas palavras. Ok, o povo de Deus deve resistir ao inimigo astuto. É essa resistência que Satanás teme. Ele conhece melhor do que nós o limite de seu poder e quão facilmente pode ser vencido se resistirmos e o enfrentarmos. Pela força divina, o santo mais fraco é mais que páreo para ele e seus anjos. E se for testado, o mais fraco santo poderá provar seu poder. Sua fraqueza não importa. Não importa quantas vezes você caiu ou o quanto aquele pensamento vem à sua mente e você recorre à pornografia, drogas, álcool, etc. Se aprendermos a resistir e praticarmos isso, mesmo que falhemos e caiamos, se continuarmos, Satanás e todos os seus anjos terão que fugir. Percebem? Mal notamos o poder que temos nas palavras dadas por Jesus. Orem e repreendam. Não aceite os pensamentos ou sentimentos dele. Use os versículos da Bíblia de Deus para derrotar o inimigo. Lembre-se, a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a nossa arma que podemos usar. Mas se não memorizar a Escritura, se não buscar por si mesmo. Então, por exemplo, se você está tendo um vício em pornografia, você vai querer pesquisar as Escrituras que irão. Que você pode usar como uma espada, falando em purificar corações ou mentes, e reivindicará essa Escritura. Se tiver pensamentos suicidas, memorize: eu sou a ressurreição e a vida. E lembre-se,
Ou se sentir não valho nada e devo me matar, ou não sou ninguém, memorize 1 João 3:1. Vejam que grande amor nos foi concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então você precisa encontrar a espada apropriada que corresponda ao que você está enfrentando para poder memorizar ou cantar. Para que você possa usá-la como uma espada, a armadura de Deus, ok? Então, já tratamos de repreender o diabo em o nome de Jesus. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Com a fé em Deus como armadura e sua palavra como arma de guerra, seriam providos de um poder interior que lhes permitiria afastar os ataques do inimigo. Nunca se surpreenda, nunca esteja sem sua armadura. Romanos 13:12. Rejeitem as obras das trevas e vistam a armadura da luz. E 13:14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Há também um texto muito popular em Efésios, capítulo 6. Todos conhecem? Efésios, capítulo 6. E qual é o versículo? Acho que é o 12, né? Efésios, capítulo 6, versículo 12, ou melhor, 11. Efésios 6, 11. Diz: Revesti-vos da armadura de Deus para resistir ao diabo. Então, devemos nos revestir dela diariamente. Qual o melhor momento do dia para nos revestirmos da armadura? Ou qual a hora mais crucial para isso? Logo pela manhã, antes de sair. Mas o que o diabo fez? Deixou-nos ocupados, sem tempo para vestir a armadura. Então saímos correndo, mesmo que estejamos no ministério, saímos correndo, e então somos atacados por todos os lados. No final do dia, voltamos com flechas espetadas nas costas, lanças no lado e voltamos para casa. E então vestimos a armadura e vamos para a cama, o que não faz sentido. Então, ponha a armadura no início do dia. Se dedicar as melhores horas do dia ao Senhor, Ele multiplicará as restantes, e você será mais eficaz, mesmo sacrificando o tempo de trabalho. E se o trabalho está te impedindo de vestir a armadura, é melhor sacrificar o trabalho. Se a escola está te impedindo de colocar a armadura, sacrifique a escola. Precisamos reorientar nossas vidas. Senão, em breve, seremos possuídos ao entrar na lei dominical. Vestir a armadura, temos que fazer isso todo dia. Espada do Espírito. Qual a diferença entre a armadura de Deus e a espada? A armadura de Deus nos protege. A espada é para lutar. A armadura nos protege quando o diabo atira dardos ou lanças, mas a espada é para contra-atacar quando ele começa a nos atacar, ok? E vestimos a armadura para nos proteger e também nossos filhos, a propósito. Se você deseja restaurar o lar, a espiritualidade do seu lar, se existe alguma ruptura ou desunião na casa, a primeira coisa que você precisa fazer é erguer o altar de sacrifício a Deus, tanto pela manhã quanto à noite. E se fizermos como Jó fez, Deus o cercará com uma sebe de proteção. A espada é para contra-atacar quando ele nos ataca. A armadura é o que vestimos pela manhã para a guerra, mas se ele ataca, preciso contra-atacar. E isso é a Escritura. O único meio seguro é repelir o inimigo com a palavra de Deus. A fé na palavra de Deus, estudada, energiza a alma ao pesquisar a Bíblia. Ele caiu por desprezar a palavra do Senhor e ouvir Satanás. E foi pela palavra de Deus que Cristo venceu o maligno. Então, no deserto, nós já havíamos lido que, a cada vez que o inimigo atacava Jesus com ideias e pensamentos negativos, Jesus replicava com a frase, está escrito, que ele memorizou. Então, o que é a espada do Espírito? É reivindicar promessas no meio da batalha e é recitar as Escrituras memorizadas que guardamos em nossos corações. E é assim que impedimos, é assim que os afastamos. A armadura pode nos proteger do ataque inicial, mas como ele persiste, para me livrar dele, devo repreendê-lo com a palavra de Deus. Isso é reivindicar a Escritura no ataque. O último versículo que acabamos de ler agora, em Efésios 6, 11, está no final, depois que Paulo fala sobre os filhos,
no começo do capítulo 6 e sobre maridos e esposas. Então, o que fazer para unir maridos e esposas no capítulo 5? Ele nos diz no capítulo 6. Portanto, se todos nós vestíssemos a armadura de Deus diariamente, se marido e mulher estivessem a estudar a Bíblia diariamente, se fizessem o culto familiar para seus filhos, Deus os protegeria, os uniria e lhes daria as características que ele descreve no capítulo 5, que é amar um ao outro. Sacrificialmente, que é, aprender a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. É aprender a reverenciar o marido, o que ele menciona no final do capítulo 5. Ora, se a unidade familiar for mantida, então no capítulo 4 ele pode unificar o corpo. Um corpo e um só Deus. Assim, unificamos a igreja se unirmos sua menor unidade, a família. E é por isso que um dos critérios para a seleção de um presbítero, a seleção de um diácono, é que seja um homem capaz de unificar sua família, que seja marido de uma só mulher, capaz de cuidar dos filhos e da casa. E o que isso quer dizer é que ele consegue unir sua família. Não devemos escolher um presbítero que não pratica o culto familiar em sua casa, pois se ele não crê em manter o altar de Deus em casa, de manhã e à noite, como então ele se levantará no púlpito para pregar à congregação sobre a fidelidade a Deus? Se ele não é fiel em seu lar, não devemos permitir que ele leve a igreja à infidelidade. É por isso que é importante, no critério de 1 Timóteo, que o presbítero e o diácono saibam administrar sua casa de forma piedosa. Então, uma vez que unificamos a família, unificamos o corpo. Uma vez que unificamos o corpo e a igreja consegue ser unificada, então Deus é capaz de unificar judeus e gentios. E assim, uma igreja santificada é uma igreja onde não se fala de raça. Não deveríamos ter congregações baseadas na raça. Poderia ser baseado na língua, quando precisarmos. Uma igreja santificada que cresce é uma igreja que se desenvolve em um ambiente multirracial. Então, todas as raças deveriam adorar juntas se o Espírito de Deus está aqui. Quando falamos de raça, judeus, gentios, raças diferentes, chineses, malaios, indianos. E no momento em que a igreja indiana começa a bater os punhos na mesa, dizendo, exigimos isso porque não estamos recebendo isto ou aquilo, e começam a pregar sobre raça, o Espírito de Deus não está lá. O Espírito de Deus é aquele que unifica judeus e gentios. E unidos judeus e gentios na igreja, sendo um corpo e uma família, Jesus pode unificar céu e terra. Efésios, capítulo 1. Mas isso começa ao vestir a armadura de Deus. Quando há desunião na igreja, sabe o que ocorre? Eu não preciso ir às casas de vocês, mas sei que as pessoas não estão estudando a Bíblia e nem fazendo suas devoções. É por isso que a igreja não é unida. Mas sabem o que acontece na igreja? Não estamos unidos? Façamos mais eventos juntos. Ah, desunidos? Vamos trazer bateria para a igreja. Ah, desunidos? Ah, eu acho que talvez a gente precise de um café que sirva. Café na igreja. E fazemos todas essas loucuras quando Deus já nos disse que a solução é muito simples. Todos façam suas devoções de manhã e à noite. E pais, por favor, liderem sua família no culto da manhã e da noite. E pais, por favor, guiem suas famílias em direção à reconciliação. Se aprendermos mais isso, praticaríamos na igreja. E então, sabem o que Deus fez para ajudar a igreja a ser uma? A comunhão. Sabem o que é a comunhão? Reconciliação. Lavar os pés uns dos outros. Mas os pés de quem você deve lavar? Sabem de quem Jesus lavou os pés primeiro? De Judas. Judas. Assim, em cada comunhão, por favor, pergunte a Deus quem é o Judas em sua vida que você deve lavar. Não vá lavar só os pés do seu marido ou da sua esposa, nem do seu melhor amigo, nem do seu parceiro. Vá e lave os pés daquele que é o Judas em sua vida. Jesus queria que comungássemos para aprender a reconciliação, mas adivinha? Você não vai se reconciliar se não aprender a pedir desculpas em casa. É tão difícil pedir desculpas na igreja quando não te ensinaram a pedir desculpas em casa. E não pedirá desculpas em casa se não pedir perdão a Jesus. Precisamos aprender a pedir perdão individualmente para fazê-lo em casa.
em casa para fazê-lo na igreja para dizê-lo como nação, uns aos outros. E esse é o tema do livro de Efésios. Voltando à espada do Espírito, é preciso aprender a citar e reivindicar promessas no calor do momento. Então, se você não memorizou as Escrituras, no calor do momento, fará o que é natural. A única maneira de interceptar o pecado habitual, aquele pecado que você nem pensa e quando vê já fez, é memorizando as Escrituras. Porque naquele instante, Deus opera um milagre. O Espírito Santo nos lembra a Escritura memorizada. Por isso, você deve memorizar a Escritura pertinente ao pecado habitual que o aflige. Ok? Muito bem. Outro aspecto. Podemos fazer, e que frequentemente fazemos nas sessões de libertação, quando os demônios colocam as pessoas para dormir, as deixam inconscientes ou as paralisam, é começar a invocar as Escrituras sobre o nome de Jesus ou quem Jesus é. Demônios odeiam o nome de Jesus. Estas são Escrituras que falam sobre Jesus. João 1:1-3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou se os demônios os perturbarem, você simplesmente começa a ler esses textos. Literalmente, imagine-se perfurando-os com a espada da verdade, enquanto seguram a vítima e você os perfura. E a dor é tanta que precisam soltar e a pessoa consegue voltar à consciência. Outros textos bíblicos sobre o nome de Jesus. Apocalipse 12:11 diz: "E o venceram pelo sangue do Cordeiro." Lembram que os israelitas, ao saírem do Egito, foram instruídos a pôr sangue de cordeiro nas portas para que o anjo da morte os poupasse e salvasse seus primogênitos? Podemos colocar o sangue do cordeiro nos umbrais de nosso coração. Podemos pedir que Deus nos cubra com o sangue de Jesus. Querido irmão, quando Satanás encher sua mente de desânimo e dúvida, resista. Fale-lhe do sangue de Jesus que purifica do pecado. Não pode se salvar do tentador, mas ele treme e foge quando o precioso sangue é invocado. Então, quando você tiver pensamentos de inutilidade, de que não valho nada, nunca vencerei, nunca serei salvo, Deus não se importa comigo. Você pode dizer ao demônio que está colocando esses pensamentos em sua mente sobre o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Você invoca as Escrituras, como 1 João 1:9, e outras sobre o sangue de Jesus que nos purifica. Pelo sangue dele, você vence o inimigo espiritual e remedeia todo defeito de caráter. Então, ao confessarmos nossos pecados e o sangue de Jesus nos cobrir, clamando que nos cubra em toda situação, nos ajudará a superar todo pensamento negativo que nos coloquem na mente. Oração é outra arma ligada à promessa bíblica. Efésios 6:18. Orando sempre com toda oração e súplica no Espírito. A oração da fé é a grande força do cristão e certamente prevalecerá contra os ardis das hostes das trevas. Assim, ao vestirmos a armadura de Deus, ao memorizarmos as Escrituras, devemos usá-las para lutar contra o diabo, mas por meio da oração, certo? Oramos a Deus e os repreendemos em nome de Jesus. Quando oramos, seja em união ou uns pelos outros, precisamos aprender a invocar as promessas da Bíblia. Eu não aprendi isso enquanto crescia. Eu só orava com as minhas próprias palavras. Mas percebi que se aprendermos a memorizar as Escrituras e entrelaçarmos as Escrituras em nossa oração, ela se torna muito mais poderosa. Quando dizemos a Deus, você prometeu, e citamos a promessa, cumpra, Ele não pode negar sua palavra. Há mais poder na palavra de Deus que nas nossas. Ao orar, devemos usar as Escrituras. Isso também é de igual importância. Por que é tão crucial compartilhar o nosso testemunho pessoal? Apocalipse 12:11 diz: venceram-no pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram suas vidas até a morte. Devemos compartilhar nosso testemunho. Porque quanto mais você compartilha seu testemunho, mais real a vitória se torna. Ao compartilhar meu testemunho, encorajo outros à vitória, e isso coloca em meu coração um desejo mais forte de permanecer fiel. Nós, humanos, especialmente nesta geração,
que é a mais fraca e tola do planeta na história do mundo, precisamos de um lembrete constante de que Deus é fiel. Precisamos de um lembrete constante de que Deus sempre esteve lá por mim em minha vida. Então, devo compartilhar meu testemunho, o que me lembra que obtive vitória e posso obtê-la novamente. Essa é a importância do testemunho pessoal. Louvor. Esta é uma citação muito poderosa. Diz: louvar a Deus sinceramente é um dever, assim como orar. Esses exercícios repelem o poder de Satanás. Eles expulsam o espírito de murmuração e queixa, e o tentador perde terreno. Assim, ao louvar, expulsamos os demônios da dúvida, da negatividade e da depressão. Na semana passada, eu falei como estudar a Bíblia. E para mim, em minha vida devocional, é essencial anotar no diário de 5 a 10 louvores pelo dia anterior. E assim peço ao Espírito Santo: Deus, ajuda-me a ver ou recordar as coisas pelas quais devo te louvar. E então, os pensamentos vêm com tudo, de todas as coisas pelas quais devo ser grato. Anoto esses louvores. Além disso, eu também tenho um registro que mantenho durante toda a minha vida dos 10 a 20 louvores mais significativos pelos quais devo louvar a Deus. Então, as 10 coisas mais importantes que Deus fez na sua vida, você deve registrá-las, porque nos momentos de desânimo, e todos nós passamos por isso, essa é a minha opção preferida para me lembrar de que Deus tem sido bom para mim. 2019 é um dos maiores louvores da minha vida, pois Deus libertou minha esposa. O nascimento dos meus filhos entre os 10 mais importantes para mim. E quando Deus me resgatou da vida de drogas e festas, foi outro dos 10 maiores em minha vida. São só os 10 maiores. E às vezes recorro a eles só para lembrar e, ser banhado por um profundo sentimento de gratidão pelo que Deus tem feito por mim. E às vezes, eu leio essas descrições dos meus próprios louvores e sou levado ao arrependimento novamente. E a gratidão pelo que Deus fez na minha vida e como eu sou indigno de sequer estar aqui compartilhando com vocês todas essas coisas, porque, Deus me resgatou das profundezas do pecado. E isso nos ajuda a nos humilha. Isso nos mantém humildes, pois nada do que fazemos é, de fato, algo de que devamos realmente nos orgulhar. Quando vejo as áreas em que Deus me salvou, lembro de muitas outras coisas. Não sou eu, e não há nada do que nos orgulharmos, nem de sermos autossuficientes. Cantar. O canto é outra arma muito eficaz contra o inimigo. É importante cantar boas canções cristãs, hinos e cânticos das Escrituras. E nós temos os Salmos lá para nós. E o livro dos Salmos é todo um livro de canções. Certo. Há livros, um livro de canções que Davi escreveu em seu mais profundo desespero. E isso o ajudou a se encorajar. É bom lermos os Salmos, é bom cantarmos os Salmos também. E temos nos esforçado para compor várias músicas baseadas nos Salmos. E aquele que cantamos muito, especialmente na guerra espiritual, é o Salmo. Acredito que seja do versículo 1 ao 6. Você o encontrará no aplicativo Musicverse. Essa é uma que usamos com frequência na guerra espiritual, para atacar, como uma espada para atacar o inimigo. Mas outras canções que os demônios odeiam, como Há Poder no Sangue, Soai o Alarme, e especialmente as canções bíblicas que você encontra ou canta. Então, como usamos estas armas? Já as discutimos. Agora, abordaremos como aplicá-las em nossas vidas, quando e com que frequência. Falaremos sobre isso. Diariamente devemos pedir a armadura de Deus. Devemos pedir que Deus nos revista com ela. Precisamos orar, confessar nossos pecados e pedir a Deus que o sangue de Jesus cubra nossos pecados e nos cubra. Então, queremos orar e louvar todos os dias. Então, aqui está um modelo simples de devoção e como funciona para mim. Minha oração inicial, com adoração, confissão e o sangue de Jesus a me cobrir, levaria uns 15 a 20 minutos. Depois estudo a Bíblia e o espírito de profecia.
E na oração final, que pode ser de 40 a 45 minutos ou até 1h30, intercedo, peço pelo batismo do Espírito, oro por pedidos de oração pessoais, pela família, trabalho na igreja e louvo a Deus. Ao repassar pedidos de oração e como Deus os respondeu, este é um modelo de devoção simples. E é isso que fazemos ao vestir a armadura de Deus. Podemos dedicar tempo a memorizar as Escrituras. Agora, se você está com dificuldades para ter e cultivar uma vida devocional forte, então eu recomendo que você vá e tenha uma experiência no deserto. Você não pode, nestes dias, neste tempo que estamos vivendo, nos momentos finais da história da Terra, dar-se ao luxo de não ter uma vida devocional forte. Então, se você tem lutado com sua vida devocional, faça o que for preciso para restaurá-la, reavivá-la ou aprendê-la pela primeira vez. Faça o que for preciso para ter uma forte vida devocional, senão não conseguiremos resistir, porque se não o fizermos. Se não sabemos como vestir a armadura de Deus, ou não praticamos, então ficamos à mercê do inimigo. É por isso que estamos sempre recaindo no pecado habitual, aquele que não foi confessado. Não temos força porque não vestimos a armadura. Precisamos aprender a vesti-la. Sabe, é isso que deveríamos fazer, o mais frequentemente possível, que é aprender a manejar a espada do Espírito, ou melhor, construir a espada do Espírito em nossas mentes, o que significa memorizar cânticos das Escrituras ou memorizar escrituras que são relevantes para a guerra espiritual. Se estiver lidando, memorize trechos da Escritura. Não cite qualquer escritura que não tenha muita relevância para o problema, a tentação, os dardos do diabo que você está enfrentando. Então, como eu disse, se o seu desafio, se a forma como o inimigo está te atacando é através da depressão, você deve encontrar textos bíblicos que falem sobre a plenitude da alegria. Textos bíblicos sobre sermos filhos de Deus. Busque textos bíblicos que o levantem. Isaías 41, 10. Não temas, estou contigo. Não te assombres, sou teu Deus. Eu te ajudarei e te sustentarei. Eu o ajudarei e o sustentarei com a minha justa mão. Você deve ter esses textos bíblicos que fortalecerão sua fé. Anote hinos. Hinos se ama, anote os úteis para a batalha espiritual, ok? E quando se sentir desanimado, revise os louvores que você anotou, como eu disse, seja do último ano ou os 10 ou 20 louvores mais marcantes da sua vida. E ore por encontros divinos para testemunhar. Se você está sempre compartilhando seu testemunho de quão bom Deus tem sido e como Ele te salvou, isso eleva seu espírito e você não tem tempo para sentir pena de si mesmo ou para permitir que o diabo nos leve à depressão, porque estivemos falando tão positivamente sobre nossa experiência com Deus. Atacado, quando você for atacado. Quando for atacado, você precisa orar, precisa usar o nome de Jesus e precisa usar a espada do Espírito. Entendeu? Então, seja resistindo ao inimigo enquanto ele te oprime com pensamentos ou lutando contra o inimigo que te possuiu, você precisa. Esteja pronto para usar todas essas armas. Então, ao primeiro sinal de tentação ou ataque, ore e peça ajuda. Já vimos isso, certo? Então, processo de 2 etapas. Orar. Comunique-se com Deus, peça ajuda e que envie anjos para proteger e lutar até a vitória. Isso é um chamado a Deus. Devemos resistir e repreender. Devemos resistir e repreender o diabo no nome de Jesus e expulsá-lo. Se há poderes das trevas, ou se sabe exatamente o que são, se o demônio da depressão o está atacando, agora diga: demônio da depressão, eu resisto aos pensamentos malignos que estás colocando em minha mente. Eu resisto aos pensamentos de depressão e te repreendo agora em nome de Jesus. Pare. Solte e vá. Ou pare e vá, né? Basta orar e Jesus ou o Espírito Santo empoderarão essas palavras e elas obedecerão. Em nome de Jesus, todo joelho se dobrará e confessará. Em nome de Jesus, ao ordenar, eles devem obedecer. Ao ser atacado, devemos orar, pedir ajuda a Deus. Devemos ordená-los em nome de Jesus e, se quisermos, citar textos bíblicos.
Se resistirem, invocamos Zacarias 3:2. O Senhor te repreenda, Satanás. Ou, se nos puserem medo, cito um João 4:18. O perfeito amor expulsa o medo. Não me farão temer. Em nome de Jesus Cristo, demônio do medo, vá embora. Ou se for ansiedade, de novo, declaramos textos bíblicos sobre isso. Em nome de Jesus Cristo, demônio da ansiedade, saia. E eles param. Mas lembre-se, eles podem voltar, especialmente no começo, enquanto você aprende. Testarão sua determinação. Deus permite que isso ocorra para nos ajudar a desenvolver resistência. E assim, à medida que você continua a fazer isso com crescente convicção, fé e intensidade, então Deus os ordenará que se retirem. E sobre ajudar os outros? É para nos ajudar. E se eu estiver lidando com alguém que possa estar possuído ou alguém que está lidando com diferentes assédios, e para alguns de vocês, certamente, tivemos discussões e aconselhamento esta semana. Então, este é o processo. Ao nos encontrarmos, esta é uma oração que talvez queira fazer. Primeiro, peça a todos que orem e confessem seus pecados individualmente, se for uma sessão de libertação, ok? Então, todos devem orar, pedindo a Deus que lhes lembre de pecados não confessados na hora. Não para exaustivamente viver e dizer, Deus seria este ou aquele? Não. Apenas peça ao Espírito Santo para te lembrar o que Ele quer que você confesse e você começará a confessar. A segunda coisa é orar pedindo ao Espírito Santo sabedoria e proteção. Há um exemplo de oração aqui. Ora-se para que o Espírito Santo controle tudo e nos dê discernimento divino. Isso seria eu aconselhando. Oro para que anjos santos protejam a todos e lutem qualquer batalha até o fim. Estamos orando por liberdade, vitória e liberdade para a pessoa. Pedimos proteção para as famílias dos presentes e que Deus nos revista com sua armadura. Pedimos que o sangue de Jesus cubra a todos na sala. Estamos suplicando a Deus que subjugue e afaste quaisquer poderes das trevas que estejam persistindo, a fim de que não interfiram. Oramos para que qualquer espírito maligno saia do local. Oramos para que Deus feche a boca de Satanás e de seus anjos malignos que dão ordens e contra enganos demoníacos ou mentiras. E assumimos a autoridade que Jesus nos deu em Lucas 10:19, ou textos bíblicos. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. E às vezes cantamos cânticos das Escrituras para novamente encher nossos corações com a palavra de Deus e nos fortalecer enquanto entramos na batalha. Ok? Então, este é o primeiro passo. O segundo passo que eu daria seria o aconselhamento. O que faço é, dependendo de com quem se fala, ao ir para o aconselhamento, talvez se queira ter apenas uma ou duas pessoas presentes. Se estou aconselhando uma mulher, quero ter outra obreira bíblica feminina comigo, caso ela queira compartilhar algo privado que só queira partilhar com mulheres. Eu sairia da sala para que ela pudesse compartilhar isso. Então, nas sessões de aconselhamento, podem surgir experiências muito íntimas, dolorosas ou que simplesmente não se sentem e à vontade para compartilhar na presença de um homem, já que pode haver relação com abuso sexual. Então, nós queremos orar com cuidado sobre quem trazer para a sala. Contudo, convém que haja pelo menos mais uma pessoa presente para orar por você enquanto fala. Eles orarão pela pessoa e por você, e assim vocês três estariam lá. Antes ou durante o aconselhamento, pergunte sobre dor no peito, cabeça, mente nublada, confusão ou dificuldade auditiva. Então, muitas vezes, enquanto estou falando, de repente a pessoa começa a segurar a cabeça porque o demônio está esmagando o crânio dela ou tentando pressionar seu ombro. Então, elas começam a fazer algo assim, sabe? E eles as estão perturbando. Ou dizem, não consigo entender o que você está dizendo. E relatam, tenho a mente nublada, uma mente nebulosa. Então, tudo isso são truques dos demônios para tentar impedi-las de conseguir absorver o que você está dizendo. Então, durante o processo, preste atenção. Se elas começarem a se contrair ou fazer algo, você para e diz, podemos parar? Diga-me o que está acontecendo. Dirão, dor na cabeça. Eu oro, peço a Deus.
Sabe, estamos em sessão de libertação ou aconselhamento aqui. Os demônios tentam interferir. Por favor, expulse-os deste lugar. Então eu me dirijo aos demônios. Em nome de Jesus Cristo, demônios que estão causando dor a fulano de tal, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saiam. Bum! Imediatamente a dor vai embora. Conforme conversamos, eles vão continuar tentando a sorte. Eles certamente retornarão e precisaremos repreendê-los repetidamente. E então você deve orar o tempo todo pelo Espírito Santo, é claro, e não há um padrão fixo para isso. Então, ao iniciar o aconselhamento, você está cooperando com o Espírito Santo e pedindo que ele simplesmente guie a conversa. E ao conversarem, peça ao Espírito Santo para iluminar o que seriam portas abertas em suas vidas. Peça-lhes que falem sobre si, suas experiências de infância, quando foram assediados ou possuídos, como está o casamento deles, e a família, trabalho, religião. Se não forem cristãos, talvez precise apresentar Jesus a eles, o único que pode salvá-los. Se eles aceitarem Jesus de coração e se abrirem a isso, podemos seguir. Mas se disserem, sabe de uma coisa? Não creio em Jesus. Então direi, bem, não poderei ajudar nisso, certo? Pois só consigo agir por meio de Jesus, compreende? Ou Jesus só age por mim, então não posso ajudar. Então, você tem de os fazer entender como os demônios nos atacam. Já dissemos que eles atacam nossos pensamentos. Então, você precisa ajudá-los a entender que o motivo de estarem sentindo todas essas coisas é porque, antes, permitiram que os demônios os atacassem em suas mentes. Pode não ser relevante se estiverem lidando com outras coisas, mas é algo que você quer que eles compreendam. Então, se lidam com depressão, há pensamentos fortes na mente. Se estão lidando com suicídio, são pensamentos bem fortes na mente, você está lidando com o abuso sexual. Pensamentos de falta de perdão na mente. Você deve ajudá-los a entender que esses pensamentos que você tem abraçado ou permitido não são seus, ok? Essa é a primeira coisa. Podem desenhar o diagrama que lhes mostrei, se quiserem. E a fonte? Aquele com o cérebro, a fonte dos pensamentos negativos e positivos. Então você deve ajudá-los a entender como os demônios atacam e por que podem nos atacar. Isso depois de contarem a história deles, ok? Além disso, você pode desejar compartilhar um testemunho de sua própria vida e de como Deus o tem auxiliado. Para a credibilidade, sempre começo com o testemunho meu e de minha esposa de 2019, pois podem pensar, ei, você não é psiquiatra nem psicólogo. Por que está a falar comigo sobre isso? Mas ao contar minha história, eles se identificam. E não precisa ser tão severo quanto o que minha esposa enfrentou. Todos enfrentamos pensamentos negativos. Conte seu testemunho de como Deus agiu contra eles em sua vida, trazendo vitória e reconhecimento. Ou, se foi mais grave, conte essa história para estabelecer a base, para que confiem que você pode ajudá-los. Então, por que os demônios podem nos atacar? Portas abertas. Percorra a lista de portas abertas para ver, e às vezes, enquanto eles contam a história deles, você talvez nem precise chegar aqui, porque o Espírito Santo já está iluminando sua mente sobre quais são essas portas abertas à medida que a história se desenrola. E isso é muito comum. O diabo e os demônios operam em padrões definidos. Então, se você conversou com muita gente ou viveu tempo suficiente, entenderá como eles nos atacam de maneiras diversas. No meu caso, por já ter aconselhado um grande número de indivíduos, enquanto compartilham suas narrativas, eu oro fervorosamente para que o Espírito Santo me conduza, revelando qual das pessoas que ajudei ou aconselhei no passado possui uma situação similar àquela que está sendo compartilhada no momento. E então eu começo a fazer perguntas que me ajudam a descobrir se as histórias coincidem. E assim, isso tem me auxiliado bastante quando eu também estou aconselhando. Após cada sessão de portas abertas, depois de cada parte da história, ou enquanto você examina a lista e identifica as portas abertas, como falta de perdão, raiva, amargura ou ódio, ao começar a compartilhar essas coisas com eles, sabe que é uma porta aberta na sua vida, concorda? E se eles concordarem, então você pergunta, você já confessou isso? Se não confessaram, então você vai querer se ajoelhar e fazer com que confessem em voz alta este pecado que sabe que eles, esta porta aberta que você descobriu. Enquanto eles confessam, às vezes confessaram, mas não expulsaram o demônio.
Às vezes eles confessaram, mas não seguiram todos os passos que o Espírito Santo quer que eles sigam. Então, algo que ouço com bastante frequência é: fui abusado ou senti, você sabe, desestruturação ou algo partido em casa enquanto crescia, e cheguei a um ponto na vida em que os perdoei. Então pergunto, como perdoou? Ah, de coração, perdoei-os. Mas sei, por ajudar os outros, que perdoar apenas no coração não basta. O processo de cura, na verdade, diz à pessoa que te feriu profundamente que você a perdoa. E dependendo da pessoa com quem eu estou lidando, se for uma pessoa introvertida, eu sugeriria a ela que escrevesse uma carta. Provavelmente teriam um ataque se falassem direto, então sugiro que escrevam uma carta. Se forem mais extrovertidas, mais desinibidas e mais fortes, então eu. Uma personalidade forte, então eu pediria para talvez escreverem e lerem para a pessoa. Ou apenas ir e falar com elas, orar pelo Espírito Santo e conversar. E à medida que elas passam por este passo final do processo, os demônios irão embora e um peso será tirado de seus ombros. E então, sabe, muitas vezes temos que guiá-los aos passos finais da reconciliação. Sim? Está bem. E se aquela pessoa que cometeu o abuso já morreu? E por esse motivo, você não pode ir até a pessoa e fazer tudo isso? Como? Como você encerra esse ciclo? O Senhor te ajudará a encerrar isso. Sim, Deus sabe. É diferente para cada um, certo? Alguns não precisam dessa etapa final. Outras precisam. E o Espírito Santo tocará vocês dois enquanto conversam e oram por elas, e vocês oram para que o Espírito Santo as guie para o fechamento correto daquela porta aberta. Eles sentirão a impressão em seus corações ao falarem com Deus. Ou, se há padrões e o Espírito Santo os traz à sua mente, você deve dizer a eles: você tem que dar este passo, mas se a pessoa faleceu, ela só precisa confessar a Jesus e pedir que ele traga a cura, mesmo sem poder compartilhar mais. Nessa mesma linha, eu ia fazer a mesma pergunta, mas em resposta, eu acabei escrevendo uma carta para o meu pai, mesmo ele já tendo falecido. E o que foi interessante é que, claro, eu comecei a carta mencionando todas as coisas sobre ele. O Espírito Santo disse: certo, agora escreva sua parte. Quando comecei a escrever minha parte, era: nunca orei por você. Eu nunca me importei com o que acontecia com você. E isso me fez perceber todas as coisas que eu poderia ter feito enquanto ele estava vivo. E essa chance se foi. Sim. E então eu era tão culpada quanto ele. Mas antes de escrever, isso nunca me teria vindo à mente. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por compartilhar. Mas alguém tem pergunta? Mesmo que a pessoa que cometeu a ofensa não tenha conhecimento disso e você já tenha decidido em sua mente perdoá-lo, sabe? Perdoado completamente, porque, como você sabe, Cristo perdoou a todos por completo. Então, por quê? Porque eu não poderia, entende? Então, eu posso facilmente perdoar totalmente alguém por me ferir. Sim. Então, ainda devo procurá-los mesmo que... Você deve orar sobre isso. Geralmente a resposta é sim. Certo. Ok? Deixe-me dar um exemplo. Você conhece a história de Naamã? Ele vai até Eliseu e ele quer cura. Eliseu não o recebe à porta, mas envia o seu servo que diz: vá ao Jordão, lave-se 7 vezes e será limpo. E então, Naamã passa por essa jornada. E estou contando essa história porque muitas pessoas com quem faço aconselhamento, a razão pela qual demoram tanto é porque ficam sentadas pensando: por quê? Porque tem que ser assim, certo? Por que não pode ser no rio que eu quero? No qual me sinto confortável para me lavar? Por que tem que ser no Rio Jordão, onde não me sinto à vontade para me lavar? Por que ele simplesmente não diz: você está limpo e pronto? Porque isso, aquilo e mais aquilo, certo? E assim, Deus nos conduz por essas etapas. Apenas para testar nossa obediência, para nos ajudar nesse caminho. Ou, em sua sabedoria, Ele sabe que, ao dizer essas palavras, você trará cura para a pessoa e para si mesmo.
Pode não ser apenas por você. Talvez ele já tenha te perdoado, talvez ele já tenha te coberto, talvez ele já tenha te curado enquanto você. Mas ao fazer isso, há cura para o outro lado também. Há muitas razões para que isso seja necessário. E em resposta à sua pergunta, e se a pessoa não souber, então a obreira bíblica que aconselhei por 8 meses, que ficou na minha casa, o Espírito Santo a guiou para que perdoar o pai. E ela, já o perdoei. Exato, já o perdoei. Não sinto nada aqui. Ok. Então vá e diga a ele que o perdoa. Não posso. Por que não pode dizer a ele? Porque ele vai rir de mim. Ok. Então diga a ele, não é o pior que pode te acontecer. Sim, mas ele não sabe que eu o guardo sem perdão. Eu sei. Mas você não está dizendo isso por ele, e sim por você. Então, o Espírito Santo continuou a falar com ela por cerca de 3 meses, até que ela decidiu ligar para o pai. Quando ela o fez, um peso saiu dos ombros dela. E Deus sabia que isso era. De certo modo, ela ainda não tinha perdoado de verdade. Não se forçava a fazê-lo. Mais uma história. Lembram da moça com aquela dor esmagadora pelo aborto que fez? O passo final do arrependimento dela foi compartilhar seu testemunho no palco. E ela resistiu por 1 ano para compartilhá-lo. Certo? Eu a pressionei e ela continuava pedindo para que fosse adiado, para que fosse movido, até que eu, frustrado, disse a ela, olha, você tem que fazer. Então ela subiu ao palco e enquanto compartilhava, o capítulo final se encerrou. Por quê? Porque ela ainda vivia com a vergonha. Mas quando subiu ao palco para compartilhar, anos depois, não foi logo após o evento, foi anos depois. Deus sabia que para ter o encerramento final para ela, ela tinha que compartilhar o testemunho. E quando ela compartilhou o testemunho, isso apenas a ajudou em seu coração a dizer, isso não me dói mais, não tenho mais vergonha de mim mesma. E eu posso compartilhar isso para poder ajudar outra pessoa, certo? Então essa foi a parte final do arrependimento dela e de fechar aquela porta. Ok. Mais alguma pergunta antes de prosseguirmos? Existe uma parte em contar sua história que descobri na vida. À medida que eu a compartilho e a conto, eu tenho 2 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais novos, e nunca compartilharam. Eles viviam em silêncio, em segredo, e ainda vivem. Ainda estão em escravidão. Eles continuam presos na raiva e na frustração. Mas ao contar sua história, você neutraliza Satanás e ele não pode mais te manter em segredo e em silêncio. Isso mesmo, sim. E isso te liberta de tal maneira que... Então a raiva se dissipa, sim, a vergonha desaparece. No entanto, ele não conseguirá mais vir contra você. Não há mais. Amém. Não há mais como ele entrar. Amém. Sim, agradeço por partilhar. Bem rápido, temos uma pergunta de um espectador online. Ok. E diz, e quanto às pessoas que foram abusadas e não é seguro para elas falar com essa pessoa de forma alguma? Sim, você precisa orar sobre isso, e o Espírito Santo sabe o que é melhor. Se não for seguro, não creio que o Espírito Santo o moverá a fazê-lo, mas se for seguro, e veja. E sem trivializar, mas demônios podem te fazer sentir que não é seguro, certo? E que, sabe, não é seguro para você fazer isso. Mas o Espírito Santo está te dizendo para ir e você diz que não é seguro, certo? Então, você tem que orar e pedir discernimento. Ter discernimento sobre o que o Espírito está tentando te dizer e, obviamente, Deus não quer nos pôr em perigo. Mas se Ele está nos pedindo para fazer, Ele também nos protegerá. Então é difícil para mim responder a essa pergunta. Só Deus pode responder essa pergunta para cada indivíduo. Não é um grande comentário, mas nesse caso, provavelmente não iriam sozinhos, levariam alguém. Ou escrevam uma carta. Sim, é uma possibilidade. O Espírito Santo o guiará. E se o Espírito Santo te guiar, ele trará outras pessoas que queiram ir com você, ou sabe, mesmo que você vá sozinho, lembre-se, estamos protegidos pelos anjos do céu. E se Deus te pede para ir, ele te protegerá, certo?
Contudo, Deus não nos colocará numa situação onde arriscará nossas vidas ou nos fará mal. Essa não é a sua intenção. Então, se Deus nos está a conduzir para lá, Ele proverá a situação correta e, com certeza, a devida proteção também. Ok. Como as expressões são importantes, o que dizer do Zoom ou da tecnologia em que você pode? Consegue ver o rosto da pessoa, mas ela não tem a oportunidade de virar. Assim, o que o Espírito puser em nosso coração, seja Zoom, WhatsApp, ligações ou encontros, o Espírito Santo nos guiará, certo? Mas tenha em mente que o ponto que estou tentando apresentar aqui é que às vezes não é suficiente apenas ter esse perdão e lidar com isso em nossos corações e mentes, certo? Tem que ir um passo além. E eu muitas vezes observei Deus conduzir o indivíduo nesse processo. O próximo passo é conduzi-los, como mencionei, à confissão, à rendição e então, por fim, a repreender o demônio que entrou por causa daquelas portas abertas. Assim fica bastante evidente para o indivíduo, conforme nós, eles vão dizer. E para você, como a pessoa que está fazendo o aconselhamento, quais são essas portas abertas? O Espírito Santo continuará iluminando nossa mente sobre as portas abertas. E nós pausamos em todos esses momentos, ou terminamos e anotamos, e depois voltamos para as diferentes portas abertas, e então vamos dizer a eles, sabe, para fechar essas portas, precisamos confessar. E então nós os guiamos, sabe, na oração de confissão. Mas eles mesmos têm que fazer isso e têm que falar em voz alta sobre isso, ok? Então, os demônios precisam ouvir a confissão. Assim, quando os repreendemos e expulsamos, eles sabem por que estão saindo ou que já foi quebrado. Então, aqui estão alguns modelos de orações que podemos fazer e depois que orarmos. Após orarmos, repreenderemos os espíritos malignos, pois talvez não saibam como fazer isso. Ou você pode ensiná-los a repreender os espíritos malignos. Então, como eles confessaram, permitindo que o demônio da depressão criasse a identidade da depressão em suas vidas e a tornasse tão real e a abraçasse, no final, depois de confessarem, eu diria: porque o irmão fulano confessou sua oração, Pai, nós te agradecemos. Por 1 João 1,9, que o cobriste com o sangue de Jesus, quebraste os laços do inimigo e eles não têm mais direitos. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, demônio da depressão, saia agora. E pronto, eles partiriam. Dependendo da força deles na vida da pessoa, se a possuíram ou se a estão apenas assediando externamente e mantendo-a naquele estado, ela pode sentir um peso saindo de seus ombros ou pode vomitar. Podem ter um vômito violento ao sair o demônio, certo? Então depende da situação. Ou às vezes você vê o menino, o endemoniado, sabe? Ele estava se contorcendo no chão por um tempo antes que os demônios tivessem que ir embora. Então, eles sairão de maneiras diferentes. Isso é após a oração e confissão. E se estiverem possuídos? Então, vou guiá-los por passos se estiverem possuídos, ok? E os demônios estiverem neles. Podem ter tomado o controle e a pessoa estar inconsciente, ou você a guia na confissão e eles tomam. Aí, você ora por eles. Você alega textos bíblicos em nome de Jesus? São libertos e então você lhes diz: esta é a porta aberta, ou não sabemos quais portas estão abertas. Eles contaram uma história ou estão num caso grave em que são trazidos até você e estão meio que. Assim que chegam, os demônios os dominam, deixando-os inconscientes. Você ora e eles se levantam. Como saber as portas abertas? Você pode ter. Você pode lidar com as óbvias enquanto contam suas histórias, mas... Um exemplo, a garotinha, a Bíblia. A mulher que veio à nossa escola bíblica e virou obreira tinha demônios desde os 5 anos. Ela agora tem 25. Em 20 anos de vida, muitos demônios vieram. E então, levamos vários anos para que o Espírito Santo nos guiasse até quais eram esses demônios. E sabemos que eles voltaram, se manifestaram ou assumiram o controle de novo quando ela acorda de manhã convulsionando. Então, eles estão retorcendo o corpo inteiro dela, sabe, em convulsões muito engraçadas ou esquisitas. Ela tem sonhos em que eles a estão atacando ou coisas assim, então ela sabe quando eles voltam. Então, quando eles voltam, nós já nos livramos de um monte de demônios. Então, qual é o que ainda está meio que criando as portas abertas agora?
Esta é a situação provável que enfrentaremos. Então, oraríamos. Diríamos: Pai, vamos ao trono da graça em busca de misericórdia na hora da necessidade. Pai, peço que envies todos os recursos do céu neste momento para fulano de tal. Neste momento, todos nós damos permissão ao Teu Espírito Santo e aos poderosos anjos para afastar o demônio principal ou o líder, aquele que Tu conheces, ou o demônio que está causando, que ainda está lá, que abre estas portas e que, sabe, precisa ser tratado neste momento. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por Ele libertar os cativos. Reivindicamos poder agora, em nome de Jesus Cristo. Então, o que fazemos aqui é pedir ao Espírito Santo que coloque na mente deles qual é o demônio que ainda mantém essa porta aberta. E então, o Espírito Santo lhes dará uma impressão. Normalmente, existe um demônio líder ou demônio principal que traz os outros. Se você se livrar desse, todos os outros têm que sair. Então, se o demônio principal em nós é a falta de perdão, eles trarão o demônio do ódio, o demônio da raiva, o demônio da doença, o demônio disso, o demônio daquilo. E então haverá muitos tipos de demônios. Não vai querer chamar a cada um pelo nome. Você quer saber o direito legal que permite que todos os outros estejam lá. Então, está perguntando ao Espírito Santo. Sabem, nós mandávamos o demônio se apresentar, que é o modo pentecostal, e dizer o nome. Isso causa muitos problemas, eles mentem e te levam a uma caça inútil. Então, aprendemos pela experiência e pelo aconselhamento que é melhor cooperar com o Espírito Santo. Então pedimos ao Espírito Santo que revele claramente à pessoa que estamos ajudando qual demônio precisamos expulsar e qual é a porta aberta deles. E o Espírito Santo os impressionará. Às vezes, infelizmente, os demônios assumem o controle porque não querem que o Espírito Santo te avise, e então a pessoa desmaia, ou começa a convulsionar, ou grita, ou, fica agressiva, e aí temos que orar e clamar textos bíblicos, e ordenar que os demônios parem, e para permitir que a pessoa retorne à consciência. Pode ser demorado nesse sentido por causa do que os demônios estão tentando fazer para impedir que você saiba qual é a causa, entende? Então você faz esta oração. A segunda é, uma vez que a impressão é dada ao indivíduo, o Espírito Santo diz a ele quem é, então você faz esta oração. Em nome de Jesus, todo demônio está amarrado e deve recuar e calar-se. Os subordinados não podem se manifestar, exceto o demônio líder. Ou você pode dizer, o demônio que realmente mantém todos os outros lá, que lidera o bando. Isso foi impulsionado pelo Espírito Santo e anjos poderosos. Eu oro e peço ao Espírito Santo que fale e revele o nome exato deste demônio à pessoa, ao irmão ou à irmã tal. Então, o Espírito Santo é quem está nos dando, nos guiando sobre o porquê e quem é que os mantém em cativeiro. E então, o nome virá à tona. Pelo poder, autoridade e sangue de Jesus, ordenei que se revele. O Espírito Santo os impressionará. Não nos comunicamos com os demônios. Estamos pedindo ao Espírito Santo que abra caminho e revele o que é. Qual demônio oprime esse indivíduo? Isso é se você não sabe. Você já examinou a história, já expulsou. Você já confessou e expulsou muitos demônios e só precisa confiar que o Espírito Santo iluminou nossa mente para que saibamos que este é o demônio que precisamos nos livrar. Mas no final das contas, eles ainda estão voltando, não é verdade? Isso significa que há outro demônio abrindo as portas para os outros. E enquanto não nos livrarmos do líder, ou seja, o demônio-chefe, ele vai continuar abrindo as portas para que todos os outros retornem. E foi isso que aconteceu com a moça que estávamos tentando ajudar. Toda vez que expulsávamos demônios no fim de semana, eles voltavam na terça ou quarta e ela dizia, estou acordando, convulsionando, contorcendo, minha mente está confusa. Eles voltaram e pensamos, não. Ótimo. Então continuamos nesse ciclo por muitos meses, sabe? Até que o Senhor nos guiou. Há um demônio que permite a entrada dos outros, e é com esse que devemos lidar. No passado, nos livramos dos demais. Ela os confessou, mas ainda há demônios que ela não confessou. Isso geralmente não é o normal para a maioria. Novamente, como eu disse, dos 5 aos 25 anos, muitos demônios afluíam, e ela fez muitas outras coisas que abriram as portas para que mais demônios entrassem.
Isto lida com casos extremos em que simplesmente não sabemos. E não é óbvio. Para a maioria de nós, geralmente há 1 ou 2 casos óbvios em nossas vidas, e só precisamos nos livrar desse, e os outros irão embora. Pergunta. Sobre os demônios voltando, digamos que se trate de um demônio do álcool. E sim, eles confessaram ter bebido álcool, mas a menos que se arrependam e se afastem disso, que parem de beber e continuem voltando para o álcool. Isso só mantém a porta aberta ou reabre a porta. Sim, certo. Então quando, uma vez que eles fecham a porta, confessam e se arrependem disso, e se afastam disso, e fecharem essa porta, você poderia clamar o sangue de Jesus Cristo para selar essa porta, para que nunca mais seja aberta. Você pode, mas os demônios não vão dar ouvidos a isso. Eles ainda voltarão para tentar. Então ainda, a pessoa precisa lidar com a casa vazia. Certo? Tem que pedir o Espírito Santo. Sabe como se certificar de que eles nunca mais retornarão. Depende se a pessoa continua no avivamento ou se ela apenas diz, aleluia, o demônio do álcool se foi. Ok, acho que posso relaxar no sofá e ver TV, certo? Aí o demônio vai voltar, né? Ou, não mudo meus amigos, ainda os amo, são meus melhores amigos no mundo. E larguei o álcool, mas ainda assim quero encontrar meus amigos no bar, não é? Então, é claro, você não será capaz de fazer isso. Então, há uma limpeza espiritual e também uma limpeza de vida que precisa acontecer depois que esses demônios partirem, e você está comprometido a seguir isso. Se não estiver, eles voltarão no meio da próxima semana. Este é o segundo princípio, ou melhor, o segundo passo. No terceiro passo, nós queremos compreender. Queremos que o Espírito Santo mostre ao indivíduo como agiram em suas vidas. Quais são os hábitos? O que tem feito em suas mentes? Quais os pensamentos? Novamente, você não precisa chegar a este passo se, no aconselhamento, tudo já está vindo à tona e é muito óbvio. Mas ter centenas ou milhares de demônios em você, por viver décadas para eles, é outra história. Então, novamente, estou falando de casos mais extremos aqui, que talvez você não conheça. O aconselhamento deve resolver a maioria dos casos, mas neste caso, eles se aproximam e você não sabe de qual direção o demônio virá. Vou te dar um exemplo. Falei com minha irmã há algumas noites e ela estava contando que lidava com alguém com síndrome de Tourette. Eles não sabiam qual era a causa disso. Ninguém sabe o que está acontecendo na síndrome de Tourette. Então, eles oraram exatamente por esses passos. E quando pediram ao Espírito Santo para forçar aquele demônio a se nomear, eles começaram a revelar todos os nomes. E os nomes que surgiram eram bem estranhos. Talvez de um videogame ou algo assim, era um nome longo e esquisito. Não era só um demônio da depressão, entende? Era um nome sombrio, demoníaco. O Espírito Santo revelou a eles, e eram 4 demônios, que lideraram legiões sob eles e tiveram que expulsar esses 4, e a síndrome de Tourette desapareceu. Foi numa criança? Não. Era um homem mais velho. Marido e mulher. Os nomes foram revelados pela boca do marido, na mente dele. Convicção. O Espírito Santo não fala conosco de forma audível. Normalmente, é uma impressão que se grava no coração, e veio enquanto orávamos. Para a síndrome de Tourette, qual a causa? Não sei. Não está escrito, mas pode ter sido algo que assistiram ou um jogo que jogaram. Jogos de RPG são bem demoníacos hoje, não? Eles abrem portal e os demônios vêm. Mas pode não ser óbvio para eles enquanto você faz o aconselhamento. Então, este é o caso extremo em que você quer a ajuda do Espírito Santo, ok? Então, em nome de Jesus Cristo, oro para que o Espírito Santo revele a como os demônios têm agido e atormentado sua vida. Por que isso é importante? Pois se expulsamos o demônio e o Espírito Santo só lhes diz o nome, eles voltam aos RPGs e pronto, na próxima semana ou no dia seguinte estão de volta. Então, a pessoa precisa ser convencida pelo Espírito Santo sobre como o demônio conseguiu acesso à sua vida. E quais foram os ambientes e os lugares que frequentaram para que eles entrassem. Às vezes o Espírito Santo opta por não revelar tudo.
mas muitas vezes ele responderá a essa oração. Isso não é vital para expulsar o demônio, basta saber das portas abertas. Não precisamos saber como eles agiram na vida da pessoa ou como obtiveram entrada, apenas precisamos do direito legal ou da porta aberta específica, entendeu? Mas em muitos casos, isso ajuda quem não sabia que os lugares e atos estavam abrindo as portas para a entrada de demônios, principalmente em coisas ocultas. Próximo passo. Pelo poder e sangue de Jesus Cristo, peço ao Espírito Santo que revele a fulano o direito legal desse demônio principal, como ele entrou, e seu direito legal de possuí-lo. Queremos saber a porta aberta específica, o direito legal específico. É tudo interligado. Uma porta aberta concede direito legal ao demônio, oramos ao Espírito Santo, não falamos com o demônio. Pedimos ao Espírito Santo que revele todos os enganos, seus nomes e o que devemos expulsar, e o Espírito Santo impressionará o indivíduo. Então, voltando à pessoa com síndrome de Tourette, quais eram os direitos legais? Tivemos que orar um por um. Minha irmã e sua equipe na Austrália oraram um a um sobre os direitos legais, pedindo ao Espírito Santo que os revelasse, e ele os revelou um por um. Depois disso, à medida que o Espírito Santo revela essa imagem para o indivíduo, ele precisa confessar. E você pede que se arrependam, confessem, abandonem ou quebrem maldições. Então, às vezes, pode ter sido em sua vida passada como bruxo que outro bruxo os amaldiçoou. Ou pode ser que eles estiveram em um hospital. Quando eu estava lidando com a garota que tinha demônios desde os 5 anos e estávamos expulsando-os, uma das formas reveladas de como os demônios entraram foi que, quando ela estava no hospital, havia satanistas trabalhando lá, lançando feitiços sobre ela. Estavam a alvejar. No livro da ex-satanista Rebecca Brown, ela diz: os hospitais são o território dos satanistas. E os satanistas estão presentes para garantir que a pessoa morra mais rapidamente, impedindo-a de aceitar Jesus antes de falecer. Eles desejam apenas que morra o quanto antes. Satanistas estão em hospitais para possivelmente garantir que os bebês sejam possuídos. Eles estão lá para garantir que aqueles que estão nos momentos fracos de suas vidas e estão fracos, sabe, mentalmente ou fisicamente, aceitem demônios. Então, satanistas adoram estar nos hospitais. E no caso dessa moça, ela recebeu alguns dos seus demônios enquanto estava no hospital, e os satanistas, não sei qual era o papel deles, mas sabe, os satanistas no hospital estavam lançando feitiços sobre ela. Ok? Precisamos orar e confessar os pecados e direitos legais, arrependimento e perdão. Talvez precisemos orar para que Deus auxilie a pessoa a perdoar os outros, ou então, para que solicitem perdão aos demais. Pedimos a Deus que quebre encantamentos demoníacos, feitiços, voodoo, bruxaria, maldições, maldições familiares herdadas, laços ou apegos ligados a qualquer direito legal, em nome de Jesus. Ok? Então, ao confessarem, pedimos a Deus que desfaça o acordo. Se não o disserem, podemos dizer nós mesmos: Pai, já que eles confessaram, por favor, quebre o acordo. Quebre o direito legal que os demônios têm agora, sabe? E qualquer outra coisa relacionada a isso. Se houver um demônio líder nisso, ao quebrarmos isso, pedimos a Deus que quebre quaisquer outros direitos de quaisquer outros demônios subordinados, e de uma só vez, todos eles têm que ir. Rápida pergunta sobre o hospital. Sim. E os profissionais de saúde? Não sei. Isso acabou de chegar. Isso acabou de surgir, sabe, da libertação que eu realizei. E também da ex-satanista que escreveu aquele livro, certo? E que compartilhou a sua experiência. Então, podem ser os médicos, podem ser os enfermeiros, pode ser qualquer outra pessoa que trabalhe lá. Ela estava a trabalhar em Chicago, penso eu. Em um hospital específico, e ela era uma médica cristã. Ela era a única médica cristã naquele hospital. 80% do hospital era satanista. Um campo fértil para eles. Nome dela? Desculpe. Rebecca Brown. Rebecca Brown. Sim, não, ela não é adventista. Então, nem tudo o que ela diz está doutrinariamente correto. Mas, no entanto, a sua experiência é valiosa para, sabe, aqueles de nós que estão envolvidos em guerra espiritual. A experiência da ex-bruxa que se libertou da bruxaria e da igreja de Satanás é muito valiosa e nos deu alguma perspectiva.
e até a visão para a garota que tinha demônios desde os 5 anos. Sim, pergunta? Só uma pergunta. Poderia me explicar melhor sobre o direito legal? Então, direitos legais são como portas abertas. A mesma coisa. Quando eu abro uma porta, estou permitindo que o demônio entre na minha vida e tenha o direito legal de me assediar, oprimir ou possuir. Não tanto oprimir, todos nós enfrentamos a opressão, mas o assédio e o ato de nos possuírem. Sim, são simplesmente as portas abertas. E assim que eles entram, eles reivindicam um direito legal. Deixe-me dar um exemplo. Quando Moisés morreu, quando Jesus veio levar o corpo de Moisés, Satanás disse, ele é meu, e reivindicou o direito legal. Jesus o repreendeu, você não tem direito legal. Saia daqui. E Jesus levou Moisés ao céu. Certo, então? Anjos, o diabo e demônios amam jogar com direitos legais e portas abertas que damos. Ok, então passo 6. Sim? Ok. O livro é Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown, para quem anota atrás de mim. Outra pergunta. Recomendo ler do capítulo 1 ao 13. O 1 a 12 narra suas experiências. O capítulo 13 oferece dicas mais detalhadas sobre por que e como podem nos possuir de uma perspectiva de bruxaria. Do 14 em diante, esqueçam. É doutrinariamente incorreto. Então, a questão é, e se você não sabe, você é a pessoa e não sabe se existem maldições familiares herdadas? Você não conhece o passado? Porque sei de algumas das histórias que contaste, a avó tinha feito umas coisas, certo? Mas e se não tens a mínima ideia e há uma lá? Sim, então é assim que se faz. Você pede sabedoria ao Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo nos dará sabedoria que transcende o que podemos descobrir pelo que eles nos contam. Sim, mas idealmente, no melhor dos casos, suas histórias nos dirão e o Espírito Santo os guiará. Mas há casos graves, como disse, em que não sabem. Então, para expulsar o demônio, sabemos quem ele é e seu direito legal, e fazemos esta oração. Em nome de Jesus Cristo, resisto e te repreendo agora. Pelo poder, autoridade e sangue de Jesus Cristo, te ordeno que me deixes imediatamente. Não me importunarás mais, te rejeito hoje. Ordeno que todo demônio saia agora e não retorne. Eu te expulso em nome de Jesus. Está escrito, ele lhes disse, ide, em nome de Jesus Cristo, peça à pessoa para ler. Eles podem expulsar o demônio sozinhos, sem sua ajuda. O motivo é que podem voltar na sua ausência. Então, eles precisam entrar na prática ou no conhecimento de como eu expulso os demônios por mim mesmo. E a pessoa que com os demônios desde os 5 anos, hoje em dia, ela nem precisa envolver ninguém. Ela precisa passar pela libertação por si mesma se eles voltarem. Eu disse a ela para ver esses demônios como mosquitos irritantes. Se eles voltarem, livre-se deles imediatamente. Aos poucos, o Espírito Santo lhe dá mais sabedoria, guiando-a sobre quais demônios ela precisa se livrar. Você sabe, assim que eles surgem de alguma forma, ela simplesmente se livra deles. Assim, eles não conseguem mais ter muito poder sobre ela. Ok, número 7. Você ainda pode querer, você vai querer verificar se ainda há algum demônio lá. Então, se você se livrar do demônio líder, aquele que abriu a porta principal para todos os outros, o ideal é que todos se vão. Mas se há centenas e milhares de demônios, acumulados em 20 ou 25 anos, então vale checar se ainda há alguém lá. Você pergunta ao Espírito Santo, nenhum demônio responde. Eu oro para que o Espírito Santo revele a fulano se demônios ainda estão presentes, em nome de Jesus Cristo. De novo, o Espírito Santo lhes lembrará. Ok, número 4. Então nós já lidamos com a expulsão dos demônios. O próximo passo depois disso é a manifestação de demônios no meio da sua libertação. Então você descobre, o Espírito Santo lhes revela quem é o demônio e seus direitos legais. Você está prestes a expulsá-los e, de repente, os demônios tomam o controle. O que você faz? Eles certamente farão o seu melhor para assumir o controle no processo, se for um caso grave. Então, durante esse tempo, ore e peça a Deus para repreender os espíritos malignos
ordenando que recuem e liberem seu controle. Pai, tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus Criador. Demônios devem te obedecer. Por favor, intervenha e ordene que estes demônios recuem. E então, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que recuem e soltem o controle, ou algo assim. Deixe esta pessoa falar, se ela estiver inconsciente. Normalmente resistirão e você terá que orar e clamar textos bíblicos. Então, a lista de textos bíblicos que dei sobre o nome de Jesus, leia-os e louve-o por quem ele é, clame esses textos e eles acabarão cedendo. Às vezes eles resistem. Aqui está outra coisa que eu deveria mencionar. No início, quando comecei a fazer libertações, achei que era ótima ideia trazer todos os obreiros bíblicos para a libertação. Isso foi um erro, porque não se sabe qual dos obreiros bíblicos fez sua devoção, qual deles tem um relacionamento com Jesus e qual confessou seus pecados. Então, se você trouxer uma multidão muito grande para a sua sessão de libertação ou de aconselhamento, então isso vai demorar muito mais tempo, porque você tem um elo fraco no grupo. O ideal é trazer só 2 ou 3 pessoas. E pronto. E que tenham um sólido relacionamento com Jesus e tenham confessado os seus pecados antes de você entrar, ok? Não é. Vamos passar os próximos 10 dias confessando pecados. Não precisa disso, ok? Deus perdoará nossos pecados imediatamente se confessarmos. Mas você quer que eles tenham um relacionamento vivo com Jesus, ok? Muitas vezes a pessoa não entende o que é render-se, o poder do nome de Jesus ou que ele é Deus. Você precisa explicar a eles, ainda mais se não forem cristãos. Então, se estiver lidando com um budista, hindu ou muçulmano e eles desejam ser livres, talvez precise dedicar mais tempo para explicar-lhes quem é Jesus e o poder do seu nome. É possível que queira mostrar-lhes mais textos bíblicos. Mas se eles forem cristãos, geralmente vamos direto ao ponto. Após a libertação, devemos lembrar o indivíduo de limpar sua vida e casa, garantindo que não voltem aos pecados que abriram portas para os demônios. Ore pelo batismo diário do Espírito Santo, avivamento e reforma, e use todas as armas que Deus lhe deu para a guerra. E lembre-se desta história sobre a casa vazia. Então precisam ter certeza de que estão enchendo seus corações com o Espírito Santo, precisam se lembrar de ter uma forte vida devocional e andar perto de Jesus, e precisam saber repreender continuamente os espíritos malignos. A senhora que tinha demônios desde os 5 anos, eu sempre volto à história dela porque o caso dela é o mais intenso com que lidamos nos últimos 5 anos. Pequenas coisas começarão a abrir brechas para ela, porque ela teve tantos demônios nela que qualquer pequena brecha abrirá a porta para eles. E então ela tem que estar realmente em guarda. E às vezes é apenas abrindo, assistindo YouTube e filmes. E se ela for tentada a fazer isso e realmente o fizer, bum, eles começam a vir. E então entra 1, depois 10 e então 100, entendeu? Então, é por isso que ela precisa continuar, fortalecendo sua caminhada com o Senhor e por causa do abuso sexual em sua vida, por ter lidado com isso, a sua confiança no Pai está destruída. E então, ela está nesta longa jornada para reconstruir a imagem de Deus em sua mente, certo? E é sobre isso que falarei amanhã, sobre o papel dos pais e como os demônios realmente usam pais ausentes para realmente prejudicar seus filhos. E quando os pais, em particular, são os causadores de todo o mal, isso destrói a percepção da criança sobre Deus, porque seu pai terreno é a representação de Deus. Quando o pai terreno abusa mais do que a mãe, que também tem seu papel no abuso, mas geralmente abusa mais do pai, a mãe também abusa dos filhos. Eles crescerão com uma imagem destruída de Deus. Em casos graves, como abuso sexual, não conseguem confiar no pai. É muito difícil. Elas não conseguem confiar numa figura masculina. Então, o que o diabo conseguiu através do pai ou de qualquer outro agressor masculino foi destruir a capacidade da criança, ao crescer, de confiar em Deus, o Pai. E assim, é um longo, às vezes um longo processo de cura para se reconciliar com o amor do Pai e para que possam confiar em Deus, o Pai. E então, este é o perigo que enfrentamos.
É assim que os problemas familiares ou os problemas de casamento estão interligados à guerra espiritual. E amanhã mostrarei mais sobre isso a vocês. São citações sobre a necessidade de encher o coração com o Espírito Santo para que o demônio, ao retornar à casa vazia, não traga mais 7 ainda piores. E nós lidamos com isso mais cedo. Então, este tópico foi abordado anteriormente. Então, algo crucial para terminar. Esta citação: a menos que nos entreguemos a Cristo, seremos dominados pelo maligno. Temos que estar sob o controle de uma ou de outra das duas grandes potências que buscam a supremacia mundial. Então está claro, certo? Alguns perguntaram: poderiam ser meus pensamentos negativos? Não. Aqui Ellen White diz: nós estamos sob o controle de um ou de outro. Ou Deus nos dá pensamentos com nossa permissão e esforço, ou o diabo os coloca em você. Os pensamentos que passam pela nossa mente são impulsionados por 2 poderes no mundo. Mas com Deus ainda temos escolha. O diabo não nos dá essa opção. Basta ignorar a aliança com o reino da luz. Se não cooperarmos com as agências celestiais, Satanás possuirá o coração e fará dele sua morada. A única defesa contra o mal é a habitação de Cristo no coração pela fé em sua justiça. A menos que estejamos ligados a Deus, não resistiremos aos efeitos do amor próprio, autoindulgência, tentação ao pecado ou pensamentos negativos. Podemos abandonar muitos hábitos por um tempo e nos afastar de Satanás, mas sem uma conexão vital com Deus, sem passar tempo todos os dias na presença de Jesus, com a palavra de Deus em nossos corações, nós seremos. Ao nos entregarmos a Ele a cada momento, seremos vencidos. Sem um conhecimento pessoal com Cristo e uma comunhão contínua, ficamos à mercê do inimigo e, no fim, faremos o que ele mandar. Entenderam? É assim que eles podem eventualmente voltar. A manifestação mais comum do pecado contra o Espírito Santo é desprezar o convite do céu para se arrepender. Se Deus está convencendo nossos corações sobre o que precisamos lidar, e se Ele está convencendo vocês, ajam rapidamente. Não demore. Quanto mais disser, deixo para a semana que vem, mês que vem, vou tentar pensar sobre isso, se o que Ele está dizendo está certo. Se Deus falou ao seu coração, haja rapidamente, porque Deus lhe dará o poder para vencer imediatamente. Você não precisa de preparação. Você só precisa obedecer. Isto é para amanhã. Analisaremos família, infância e sua relação com a guerra espiritual. Então vamos orar e, em seguida, poderemos responder a quaisquer outras perguntas. Oremos. Pai Celestial, obrigado por nos guiar esta noite. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a saber como podemos auxiliar outras pessoas. Mais importante, saber como o Senhor quer nos ajudar. E, Senhor, como o Senhor convenceu nossos corações, se alguém está lidando com qualquer tipo de guerra espiritual neste momento, eu oro para que o Senhor os ajude a agir imediatamente, a correr para Jesus, a reivindicar as promessas que o Senhor nos deu e a repreender o inimigo e expulsá-lo. Pai, agradeço por termos autoridade e poder em nome de Jesus e por quereres agir imediatamente por nós. Não há necessidade de esperar. Não é preciso ser melhor, ser perfeito, ou de qualquer jeito ou forma. Podemos ir a Jesus agora mesmo. Obrigado por isso, Pai. E peço que o Espírito Santo continue em nossos corações e nos mantenha fiéis ao sairmos daqui. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a passar tempo na presença de Jesus. Como todos aqui que passaram por esta semana e aqueles que estiveram ouvindo online, eu oro para que o Teu Espírito Santo comece a trazer as vítimas a eles. Sejam seus familiares, sejam amigos, sejam estranhos. Pai, eu oro para que eles se comprometam a se envolver nesta parte da comissão do Evangelho para expulsar demônios, para libertar outros do cativeiro de Satanás. Obrigado, Pai, por este privilégio. Obrigado, Pai, pelas armas de guerra que nos deste, e despeça-nos com a Tua presença. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.